ver um comentário que fala sobre maconha, manconheiras, Kátia, Sexa, Riso, Helene, Patrícia, Ir, Rose, 6 mulheres e mães em luta para garantir a qualidade de vida e das suas filhas e dos seus filhos que possuem diversas doenças raras. O alívio para as suas vidas está no óleo da maconha, cujos compostos foram liberados pela Anvisa em 2019, exclusivamente para uso terapêutico. O filme relata essas histórias que se passam em Pernambuco, portanto, no norte de Portugal, do Brasil, e aborda a necessidade de se debater o uso e a proibição de cannabis no Brasil. Mancunheiras. Documentário 2020. Está no Dailymotion. Bora ver. Vou pôr no título. Vamos. Vamos fortes. Vamos com toda a força ou não? Vamos com toda a força. Sextou. Será que vai ser interessante isto? Mancunheiras. Estão todos prontos? Estão com sonos, como eu. Nossa, estou com muito sono. Oh. Pernambuco? Pois, a Pernambuco era a cidade do Thierry, pá. Trabalhava como assistente administrativo e vendedora, só que há mais ou menos uns 5 anos eu larguei tudo para viver a vida da minha filha. E há 5 anos eu vivo em casa, cuidando dela, nos tratamentos, nas terapias. E há 3 anos a gente entrou na luta em busca de uma medicação que vem tendo ótimos resultados na vida dela. Acho que Agora estou a entender. Acho que hoje nem existe mais, sabe? Apesar de não ser legal, mas hoje existe riso mãe de Raíssa. Hoje minha referência é ela. Aquilo é mesmo maconha? No início foi bem Ou difícil. não? No início São plantas normais. é tipo assim, você foi, acho que quase depressão, porque eu vi meu mundo desabar naquele momento, né? No momento do diagnóstico. A gente sofreu muito, muito difícil aceitar, muito difícil. Muita gente se compadece da nossa dor, mas ninguém entende a nossa dor. Só quem realmente passa e quem sente. Eu faço parte de um grupo de WhatsApp de mães que têm filhas com síndrome de Rett e filhos. Então é de todo o Brasil. Daí eu comecei a ver, porque como o Nordeste é sempre um pouco mais atrás, eu comecei a ver algumas mães do Rio de Janeiro usando. Daí quando eu vi que teve uma mãe que usou e a menina dela é bem próxima, assim, às características da minha filha, eu me interessei para mim. Então, e também acho que o principal objetivo é a luta contra essas medicações que deixam ela dopada. Porque ela já tomou um anticonvulsivante que ela passou 15 dias sem andar. Cadê o beijo? Beijo, Ai, mãe. e é uma mesmo pequenina, uma Isso. bebê. Dá beijinho, Raíssa, Rayana. Dá tchau. Mas provavelmente Eita, tem deu beijo, tipo. mãe, que lindo. Tem tipo essa doença, o outro tipo Então, é quando eu normal. soube do tratamento da maconha para epilepsia, para interação, essas coisas, eu disse, não, então por que não eu tentar? Então vamos lá, vamos tentar. Para mim, nunca passou proibição na minha cabeça. O que passou foi tratar ela, só. Independente se era proibido, se não era, se era aprovado, se não era. Minha intenção era ver ela bem. Aí eu fui à busca. Comecei a entrar na internet, comecei a pesquisar onde que eu poderia achar, porque não era fácil. Na verdade, não é fácil. É bem difícil pra gente, bem difícil conseguir o óleo.
É um Antes eu óleo, não conseguia ter vida social. Antes eu não é um conseguia óleo sair. A minha à filha base tinha da de maconha. 3 a 5 convulsões por dia. Ela sofria muito, o barulho incomodava, ela chorava. Se a gente fosse até mesmo jantar, tipo numa pizzaria, a gente tinha que voltar rápido. Antes mesmo de fazia o pedido, já cancelava, já saía. Porque o ambiente, ela ficava muito agitada. Ela não suportava ficar em ambientes pequenos, ela não suportava ouvir barulhos. Hoje isso tudo mudou. Hoje ela consegue ficar de boa em qualquer lugar. Ela consegue se socializar, ela olha no olho das pessoas, ela consegue entrar no ambiente, entendeu? Ela não conseguia ter aula, ela não conseguia estudar porque ela estava dormindo por conta das medicações que ela tomava. E hoje ela vai para a aula, os coleguinhas dela recebem ela brincando e ela fica feliz quando eles veem, entendeu? Ela batendo palma e tal. Então é ótimo. Coisa linda demais. Você não quis ir pra escola ser a moleca safada? Tem a vergonha de ser a Por acaso já tinha moleca? visto há tempos um documentário sobre isso, mas acho que era nos Estados Unidos. Bom, meu nome é Rosineide Almeida da Silva, eu tenho 53 anos, adotei uma criança chamada Débora, minha filha, com 2 meses de idade e hoje ela tem 10 anos. Bom, descobri que Débora era especial aos 4 anos de idade. A escola que notou que ela era especial e me chamou e falou que eu precisava cuidar dela, né? E aí foi que começou toda a minha caminhada, em busca de médicos, sem saber o que ela tinha, né? Ela tinha convulsão e eu não sabia o que era e tantas coisas que eu desconhecia. Todo mundo na minha família, na minha vizinhança, na escola, essa é Débora, a minha filha, na escola, todo canto eu falo que eu dou o óleo de maconha à minha filha, né? Primeiro porque, assim, se um dia vir algum problema ou alguém questionar alguma coisa, todo mundo sabe que ela é tratada com canabidiol, né? E assim, na escola, todo mundo viu a melhora dela, todo mundo dando parabéns, diretora, professora, porque ela não aprendia a ler nem escrever. Mas não sei E se depois do óleo, ela aprendeu a ler. não sei se no Brasil é permitido, tipo isso, não é? Tipo, óleo de maconha, deixa eu ver. É permitido só. Porra, está uma interação no chat do caralho. 12 motivos para usar óleo de maconha, CBD. Motivos. Óleo de maconha, o que é? O CBD. O CBD é uma das substâncias encontradas na planta. Existem 104 substâncias químicas conhecidas como canabinoides. Apesar da grande polémica que ainda cerca no Brasil, o tetrahidrocannabinol, THC, é o canabinoide responsável pela onda da maconha. Ao contrário do THC, o CBD não causa a sensação de maconha que a maioria já conhece. Pois, o CBD tipo, vem parte do cannabis, da maconha, mas não tem aquele do THC. É extraído o CBD da planta de cannabis, diluindo com óleo de coco, sementes de cânhamo, álcool de cereais e entre outros. Seu uso vem se popularizando no Brasil devido aos seus benefícios para a saúde e bem-estar. Existem vários estudos mostrando as suas vantagens. Esquizofrenia, depressão, ansiedade. E tem o tal problema que eles disseram, né? Basicamente lá, aqui no documentário. Que é estas crianças que sofrem deste tipo de problema, né? Doenças, no fundo, raras. Ler, escrever, abrir o cognitivo da minha filha, né? É. E, né, filha? E assim, teve uma vida social diferente que a gente não tinha antes. E aí, o óleo, como não era fácil, não é fácil de conseguir, mas eu já louca para conseguir, né? Porque quando eu vi falar e vi ver que outras pessoas outras crianças se davam bem e tudo, poxa, meu sonho agora é conseguir esse óleo para dar à minha filha, né? E um dia, nesse grupo, eu vi uma mãe vendendo um óleo. Ela colocou lá, vende-se um óleo e tal, não sei o que e tal. Aí, quando eu vi, imediatamente, eu quero esse óleo.
Esse é o óleo que eu extraio para minha filha. Esse aqui é mais rico em THC, porque ela precisa de mais THC do que CBD. Eu já experimentei o CBD, não funciona. E esse daqui com mais THC do que CBD funciona bem com ela. Então, esse é o óleo que eu extraio para minha filha. Aqui, né? Eu dou sempre a ela. Pronto. É tipo na língua, é tipo via... E ela toma bem, sem problema nenhum, né, filha? Não, é ruim. Não é ruim? É não, é bom. É Bom para sua saúde, meu amor. Não, mas é o gosto. É o gosto, né? Mas é bom para sua saúde, filha. Né? Cadê o menino de mãe? Cadê o menino de mãe? João Pedro tem 9 anos. Mas assim, eu levei 6 anos para descobrir que era uma hemimegalencefalia. Até antes dos 6, era só com uma malformação congênita que causa crises convulsivas, difícil controle e atraso no desenvolvimento psicomotor, que é a hemimegalencefalia, né? Que acomete um dos hemisférios cerebrais. Que coisa mais linda, meu Deus do céu! E as coisas gostosas de mamãe? Cadê as coisas gostosas de mamãe? Meu menino! Assim, no começo foi bem difícil, né? Porque a gente não espera, a gente sonha, a gente idealiza, né? E de repente, quando acontece, nos pega de surpresa. E aí começou. Como eu sempre costumo dizer, né? Eu não tive tempo de chorar. Eu fui pesquisar quando descobri que ele tinha convulsão. E me assustei no começo quando ouvi e vi certas coisas e, assim, e ouvi também, né? De próprios médicos que ele poderia morrer. Ok. Convulsão, o que é? É um distúrbio que ocorre com contração involuntária dos músculos do corpo devido a um excesso de atividade elétrica em algumas áreas do cérebro. Pode ter consequências de tremores, espasmos musculares, perda de controle do bexiga e perda de consciência, por exemplo. Pois uma convulsão. Na maior parte dos casos, a convulsão tem cura e pode nunca mais voltar a acontecer, especialmente se não estiver relacionada com um problema neuronal. Além de fazer o tratamento, ainda é importante saber o que fazer durante uma convulsão, já que o maior risco durante esses episódios é o da queda, que pode resultar em um traumatismo ou engasgamento, colocando a vida em risco. Pois é, contração involuntária dos músculos do corpo. Pá, é mais ou menos parecido com uma queimbra, poderíamos dizer isso? Fui desenganada várias vezes, mas não desisti. Corri, busquei, para sempre dar um melhor conforto para ele e também para poder ver o desenvolvimento dele. Ei, bocão! Ei, bocão! Ei! Bota a mão na boca não, rapaz. Aí eu comecei com um importado, 2 tipos de importados. E o primeiro importado foi que eu vi um resultado, porque realmente ele era THC puro. E fez realmente efeito, Pedro, porque Pedro convulsionava 25 a 26 vezes ao dia. E assim, vivia dopado, dormindo, não interagia, nem parecia que tinha uma criança em casa, por conta dos alopatas. Era um silêncio. E aí, quando eu comecei a usar, até o fono que o acompanhou no período se emocionou. Porque, assim, Pedro, ele deu uma resposta muito rápida. Isso aqui, nesse Acho que caso, na é semana seguinte, THC Pedro já estava puro. reagindo. Ele vivia olhando para a parede. Ele parou de olhar para a parede e começou a interagir, a brincar. Ele não pegava nos brinquedos. Vivia deitado, só virado para a parede. E as convulsões, uma atrás da outra. E com o uso dela veio a redução. Não sei para quanto, porque no caso dele também foi cirúrgico, né? Mas o cognitivo dele foi muito preservado. Coisa que o médico dizia para mim: ah, mãe, ele é cego, surdo e mudo. Desista, que ele não vai chegar muito longe. E Pedro começou a emitir sons do jeitinho dele, começou a prestar atenção na gente, que ele não prestava, não acompanhava, e sabia o que era mamadeira e o que era o brinquedo. Aí eu perguntei: como é que meu filho é cego? Fazendo show,
Mano, é fedido, tipo, seres pai de uma criança que é a tua criança, que é o teu filho, pá, e vir com doenças assim deste género, mano. Doenças ainda por cima Queria raras. saber assim, na verdade eu vou até deixar uma pergunta, né? Se fosse um parente seu que precisasse, você iria continuar com esse preconceito, julgando e apontando, sabendo que essa medicação pode salvar a vida? Quer sair Yeah, daí, mano, Manu? isso aí existe muito, mano. Não? Gostou, foi? Preconceito e o caralho. Sorri e, tipo, então, vai. Sorri pra mim, pra mim. Cadê o sorriso, Manuel? Que eu tô vendo. Tá só com que esta merda deve ser vergonha? caro como o caralho, mano. Manuel Para- foi para se vítima conseguir de estas negligência cenas. médica, por isso que adquiriu paralisia. Foi uma série de erros e abandono, e eu tive que agir já naquele primeiro momento, mesmo cirurgiada, sair do interior, onde o governo do estado tinha me colocado, e vim para o perímetro urbano sozinha, e internar, e depois de um tempo saber que já era paralisia cerebral na criança que Paralisia. eu idealizava dentro dos padrões típicos. O meu dia a dia com o Manuel Olha, é um tu dia a dia doenças de e cenas tipo raras, estás a ver? Tipo no caso aqui, paralisia cerebral. Pá, tem a ver com células e merdas do sexo. Do cérebro que tipo paralisa, tipo fica. O que é tipo tratamento e tem cura. É um termo usado para descrever um conjunto de condições neurológicas que afetam o movimento. Ela é a forma mais comum de incapacidade na infância. A condição torna difícil mover certas partes do corpo. Pois o cérebro é que comanda basicamente tudo o que nós basicamente fazemos, dizemos, né? Portanto, se houver uma falha basicamente numa parte do cérebro, tu não consegues fazer uma certa ação do que tu queres. Existem muitos graus de gravidade. Pronto, e depois tem graus, né? Os recursos podem incluir quais são os sintomas: músculos subdesenvolvidos ou subdesenvolvidos, levando a movimentos rígidos e flexíveis, pouca coordenação e equilíbrio, movimentos involuntários de contorção lentos e ateitosos, músculo rígido que se contrai anormalmente, conhecido como paralisia espasmática, rastejar-se de uma forma incomum, deitar-se em posições embaraçosas, favorecer um lado do corpo sobre o outro, um alcance limitado do movimento. Porra, mano, foda-se. Pá, o pessoal às vezes queixa-se o caralho e não sei o quê, pá, e porra. Complicado esta merda. O filme relata essas histórias, né? Está aqui. Deixa cá ver se vocês conseguem ler. O filme relata essas histórias que se passam em Pernambuco e aborda a necessidade de se debater o uso e a proibição do cannabis no Brasil. Ok? muito isolamento social, porque se resume a cuidados e a cuidados terapêuticos. O lazer é ir para o hospital. A gente tem dificuldades financeiras, dificuldades de mobilidade, É muito aflito. abandono do poder público, não acesso a direitos básicos de saúde que estão na Constituição, que abrange ele, e ainda assim, desde quando ele resolveu nascer, esses direitos foram tirados dele. Eu tinha que me virar, eu tive que ser protagonista de pautas que eu nem dominava, dentro especialmente da saúde. Hoje, o que está suprindo as necessidades do déficit do meu filho é um óleo que a gente tem feito. O óleo que eu tenho feito junto com as outras mães. A gente se reúne e faz a confecção desse óleo. A gente não esconde das autoridades que a gente planta. Comandante de polícia, juíza da vara criminal, comissão de direitos humanos, políticos importantes, ainda que sejam proibicionistas, nós temos falado nesses anos todos, de 2014 para cá, que a gente tem ofertado. Mas ainda assim, a carga do preconceito institucional, a carga do racismo institucional, principalmente, proíbe essas pessoas a pegarem essa pauta para si e delegarem a favor de políticas mais amplas
no setor de política pública mesmo, de drogas dentro do Nordeste. E a maconha, infelizmente, ainda está como droga, né? Eu espero que a gente possa, cada um, cultivar a sua planta, sem a iminência de ter a Polícia Federal na tua porta, na minha porta, abordando, levando a gente como traficante, já que a gente está totalmente descoberto, sem ninguém a favor da gente, sem ninguém para proteger. O Estado se omite disso. E o que tem valido, né, nesses anos todos para o Estado, e agora se consolidou com essa falsa regulamentação, que inclusive a apropriação da cannabis, da maconha, se dá agora quando o Estado faz uma liberação para a indústria que exclui os pacientes, que exclui, e a gente tem que exportar os valores que suprem a necessidade dessas crianças. São tantos benefícios, e quem conheceu meu filho antes e olhar ele hoje fica muito feliz e estimula outras mães a tá lutando, que a consequência do perigo fica para um outro ponto. A gente nem pensa, ele é tão irrelevante quanto a isso. A gente não pensa, a gente pensa em se manter vivo. Eu tenho indicação para fumar, para vaporizar, porque fumar não é correto, porque contamina o pulmão, por conta do monóxido de carbono, mas eu tenho indicação para vaporizar porque eu sou asmática, e ainda assim eu me vejo como paciente que precisa de cannabis, porque eu desenvolvi doença psicossomática, estresse, depressão, déficit de atenção por conta da sobrecarga, o isolamento social, alienação, a invisibilidade, e tudo isso deixa contextos que eu preciso do óleo também, e me identifico usando óleo, para poder continuar na minha luta. Eu sou dependente? Eu não sou dependente. Eu sou traficante, de igual modo não sou traficante. Mas eu preciso me manter viva minimamente. E eu não vou usar codeína para o meu cálculo renal, eu não vou usar amitriptilina, né? Eu tenho indicação dessas medicações, mas eu vou usar o cannabis, porque está na mão, é mais fácil, e eu não vou ter a burocracia de ver um não no Estado. Se é para mim chegar na farmácia do Estado e receber um não para minha dor crônica, eu fico em casa e uso meu cannabis. Eu tenho medo de ser presa porque me afastaria do meu filho, mas isso não me Tem que fazer afasta isto, mano. de ser solidária às mulheres que estão no presídio por vários crimes diferentes, as pessoas que estão lá, porque não sabem que tem que exigir do governo. A cena fodida é que basicamente, tipo, o pessoal que, tipo, compra medicamentos, tipo, a sociedade e as pessoas não olham para os medicamentos como se fossem drogas, mas são tecnicamente drogas. Porque é que são drogas? Drogas são coisas que afetam e vão mudar o cérebro de alguma coisa em específico para melhorar ou para mudar uma coisa. E aqui neste caso a maconha, né? Como eles dizem ali, né? Que aqui em cima, né? Está aqui. Exclusivamente para uso terapêutico, né? Foi liberado pela Anvisa. Não faço ideia do que é a Anvisa, vou ver já agora. Em 2019, ok? Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Pronto. Deve ser então uma agência, não sei o quê, do Brasil, não sei o quê. Foi em 2019 exclusivamente para uso terapêutico. Estão a ver? Pá, elas têm que obrigatoriamente fazer estas merdas, né? Porque no fundo. Epá, é bué da fedido, mano. Tipo, o pessoal pode ir a uma farmácia, pode comprar medicamentos, pode comprar antidepressivos, isto e mais alguma coisa, e caralho, para certos problemas e caralho. E tipo, basicamente já deram conta na medicina, né? Que o uso de óleo da maconha ou de derivados dessa cena que realmente são muito utilizados em drogas e em cenas para tipo, para mesmo consumo e cenas de drogas, né? De pessoas que consomem mesmo tipo isso à séria, não para uso terapêutico, para viajar basicamente. E neste caso, outras pessoas que precisam mesmo para, para controlar um bocado as suas doenças, ou neste caso dos seus filhos, né? Pá, não podem. Não podem e são quase olhados
pela sociedade e pelas pessoas, e há um preconceito, no fundo, por serem quase, no fundo, umas pessoas que são criminosas, estás a ver? Tipo, porque têm tipo maconha em casa, fazem a plantação, sei quê, né? E epá, é bué da fedido, mano, é bué da fedido. Vaporizador. Eu espero sinceramente que um dia a gente receba nos postos de saúde vaporizador igual se tem camisinha. Eu tento fazer uma fala não romantizada, porque eu sei que o Estado dá todo dia na nossa cara, subtraindo direito e aprisionando, enaltecendo o lobby farmacêutico. Vai, manhã, faz força na perna. Eu trabalho com crianças em escola, sou professora, porém tenho uma carga horária reduzida para tomar conta da minha criança, que é especial e pela lei eu tenho direito. É uma doença epilética neurológica rara que atrasa o desenvolvimento global. Soubemos disso através do exame de eletroencefalograma. Ele vinha com as atitudes muito diferentes. Aquela criança alegre que ele estava, até então, aos 11 meses, ele começou a regredir. Desde que a gente não sabia mais, aquilo ali eram convulsões. Era na faixa de 6, 7 diária. Estereotipia, botando as mãos. Nas terapias ele não tinha tanto resultado como está tendo depois do óleo, porque as convulsões não deixavam ele progredir no tratamento. Então, ele tinha um ganho aqui, tinha várias crises epiléticas, várias convulsões e vinham as regressões. Então, através do óleo da maconha, o organismo dele foi se estabilizando, entendeu? Então, as crises foram se espaçando cada vez mais e mesmo ele tendo crise, ele fica muito atento ao tratamento. Então, isso ele vem tendo ganhos por conta da atenção dele, que antes ele era muito sem foco, até por conta de muitos remédios alopatas. Enio. Ó, o tempo todo, pra lá e pra cá. Com a mão. O tempo todo. Ele está nervoso. Ele dormiu agora de tarde, graças a Deus. Eu acho que falta para a sociedade uma informação. Muita gente pensa que maconha é coisa do mal. Eu acho que está faltando para a sociedade saber que a maconha é um tratamento fitoterápico, entendeu? Então, se a gente não tem informação, a gente cai na ignorância. Eu sou uma pessoa que desde muito tempo sou ativista, né, pelos direitos humanos em primeiro lugar. E desde muito tempo que eu estou nessa briga, nessa luta, nessa, digamos assim, esse incansável percurso. E, infelizmente, eu tenho visto que a gente dá um passo para frente e dá 20 para trás. Só que deve ser uma outra paciente. Eu fui diagnosticada com fibromialgia, que é uma doença que eu tinha desde criança e que ninguém sabia o que era. E durante uns 20 anos eu tive diagnóstico como uma coisa imaginária. Ela era produto da minha imaginação. A medicação era muito pesada. Ela é composta assim, de vários tipos de remédios, todos eles de tarja preta. A dor é infeliz, porque é uma dor que dói o corpo inteiro, é uma dor de queimor. É uma coisa que vai levando a outra. A dor faz você ficar inválido, e aí você vai ficando deprimido, vai ficando irritado, vai ficando ansioso, aí não dorme. Eu chego a dizer hoje que eu tive ideação suicida, quer dizer, eu chegava a pensar que era melhor morrer do que continuar daquele jeito. Aí alguém me falou da maconha, né? Não me lembro exatamente quem foi a pessoa na época que tocou no assunto. E eu tenho amigos e tenho um filho meu, que ele está nessa área canábica há muito tempo. Perguntando a ele, ele disse, não, tem estudo sobre isso. Vamos testar o óleo, né? Vamos ver. Mas
o preconceito não deixou de cara, né? Eu pedi um tempo a ele para poder assimilar o que estava acontecendo. Então, como eu disse, eu não entendia as coisas de pronto. Eu tinha que levar um tempinho para compreender as questões. Agora, a social, às vezes, é meio chocante, porque vem o preconceito das pessoas, né? E, principalmente da minha idade, aí, uma velha maconheira, coisa mais feia, esse tipo de coisa assim. Mas o ganho é tão grande que isso aí não reverbera, é só... Eu digo que é inveja, porque não ousa fazer o que eu estou fazendo, entendeu? Eu nem sei comparar, porque antes, veja só, começando pelo ponto de vista econômico, meu gasto mensal de medicação era em torno de R$800, mensal. Agora, com óleo ou com produto de maconha, qualquer que seja, não chega a R$100. É uma coisa assim, né, extraordinária. Eu faço uso de 4 vidros de óleo mês. Eu tenho esse meu medicamento aqui. Quando eu comecei esse uso, quem me abraçou foi a marcha. Foi a marcha da maconha, né? Foi no meio da marcha que eu me apoiei, que me apoiou. E era todo mundo visto como a expressão maconheiro no sentido mais pejorativo. Isso vocês sabem, né? E isso era uma conquista que a gente tinha que fazer. A maconha é vida, gente. É isso. Não tem outro jeito de dizer. Eu me emociono muito, sabe? Porque eu era o zumbi. Eu fui o zumbi. Né? E com 3 meses eu passei a ser autônoma. Eu tinha gente que me dava um banho. E aí, pra mim, maconha é vida. Maconha é saúde, maconha é equilíbrio. É amizade, sabe? É troca, é estar com gente nova de corpo, de físico, de coração e de mentalidade. Eu não quero mais estar fora desse mundo, de jeito nenhum. Mano, pá, como este é para uso terapêutico, né? Para uso de saúde, que a maior parte das vezes as pessoas não utilizam a maconha, no caso, para cena de saúde, né? Mas ainda continua a ser muito mal interpretada, obviamente, na sociedade. Epá, é uma cena que com o tempo, eu acho, com estes documentários, com mais informação na internet, com mais informação, as pessoas com a mente um pouco mais aberta, com se calhar até se for preciso no futuro, né? Tipo, que possa no fundo haver... que no fundo possa no fundo haver no futuro... epá, que seja comparticipado ou que nos próprios hospitais ou tudo isso, que seja tipo como se fosse um medicamento. Estás a ver? É aquela mesma ideia de que, por exemplo, a eutanásia não possa ser legalizada, estás a ver? Tipo, não é porque tu legalizas uma cena que as pessoas vão utilizar e vão todas morrer, estás a ver? Tipo, não é o caso. Tipo, por estar legalizada na sociedade, certo? Não significa que, pronto, as pessoas só vão usar, andar por aqui e por ali a usar maconha, népio. As pessoas têm direito e realmente têm problemas psicológicos e tudo isso, uma doença que realmente precisam desses componentes e essas cenas que vão acalmar e vão melhorar muito o cérebro dessas pessoas. Eu acho que seria interessante, seria bom para essas pessoas, mano. Tipo, obviamente que as pessoas vão dizer, tipo, como ela disse, tipo, maconha é vida e não sei o que, etc. Todas as pessoas vão dizer, ei, foda-se, cada maconha, tipo, a gaja basicamente é viciada, tipo, mas não, ela tipo está, claro, mano, claro que é considerado maconha é vida, porque basicamente está-lhe a dar vida, né? Ela tem um problema e sabe que a maconha lhe está a resolver do assunto, né? Neste caso, para um uso terapêutico, né? Temos que sempre dizer a palavra para uso terapêutico, ok? Claro que é vida, né? Sei lá, é a mesma coisa como nós, né? Tipo, houve agora esta cena do Covid-19, certo? Pronto. Se não houvesse medicamentos ou uma vacina contra o Covid-19, o que é que nós poderemos dizer?
Covid-19 levava tudo a hate, mano. Era todas as pessoas com o caralho. Tipo, todas as pessoas que tinham Covid-19 morriam. Vamos imaginar, se fosse um vírus muito forte. Ou pelo menos se nós não tivéssemos vacinas que lutassem basicamente contra o vírus. Né? Pá. Claro que aqui neste caso a maconha é vida também para eles. Porque é uma cena que vai diminuir o problema basicamente deles. Né?